Energéticos, assistam comigo o vídeo do Crepúsculo de Furnas Centrais Elétricas Sociedade Anônima. A empresa que salvou o Brasil do apagão e do colapso econômico. Veja a importância dela. Bom, esse vídeo será dividido em dois para evitar a monotonia, porque ele tem muita coisa para mostrar para vocês, né? Então não saia daí. Antes que a gente prossiga, quero dar parabéns a todos aqueles que ajudaram a construir Furnas, aqueles que contribuíram com sua grandeza e a sua tecnologia, aqueles que aprenderam e aqueles que ensinaram. Em especial o pessoal que trabalha ou trabalhou na usina hidroelétrica de Furnas de São José da Barra, aos nossos amigos da usina hidroelétrica de Itumbiara, em Goiás. Parabéns para nós, amigos. Nascida como Central Elétrica de Furnas, a empresa teve a sua primeira sede em Passos, Minas Gerais, no sudoeste do estado de Minas Gerais. Esse nome deveu-se, inicialmente, porque o projeto de construir um colar de usinas no Rio Grande, que era um projeto de Juscelino, ainda não estava público, ainda não tinha crescido, não tinha sido gerado para colocar. Então, Central Elétrica de Furnas era uma única usina. Por quê? Porque era urgente naquele momento o governo federal colocar uma usina de grande porte para gerar energia elétrica de modo que abastecesse Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, os três grandes estados industrializados do Brasil naquela ocasião e que mantinham a economia aquecida. E os três estados estavam na iminência de sofrer um apagão energético. E isso, lógico, causaria uma paralisação econômica, E, como nós estamos falando, a sede de Furnas era em Passos, Minas Gerais, Muitos mineiros ainda falam até hoje por que saiu de Minas, se foi em Minas que ela nasceu. O problema era o seguinte: em 1º de junho de 1971, a sede de Furnas foi transferida para o Rio de Janeiro, quando também ela mudou o seu nome. Passou a se chamar Furnas Centrais Elétricas Sociedade Anônima, com o sonho, que tornou-se realidade, do colar de usinas no Rio Grande. Por quê? Porque sem nenhuma proposta aqui de xenofobia, regionalização, essas coisas assim, o problema é que o Passo não oferecia o que Furnas precisava como uma empresa grande, a começar por proximidade de centros abastecedores de serviços e de equipamentos. E a questão da logística. Passo não oferecia oportunidade de logística para uma empresa tão grande quanto Furnas Centrais Elétricas Sociedade Anônima. Então transferiu para o Rio de Janeiro. Mas não foi nenhum outro motivo. Foi exatamente o motivo de crescer. Ora, a segunda economia do país hoje ainda é o Rio de Janeiro. E Passos tem pouco mais de 100 mil habitantes. Não é questão de dizer, não, é pequeno. Para a empresa naquela ocasião era pequeno. E hoje também. O Rio de Janeiro ainda seria a opção melhor. Então, de 1º de junho de 1971, mudou a sede e saiu de Passos. Quando a empresa foi entregue ao setor privado, meus amigos furnianos, furneiros e furnenses, que sem nenhuma necessidade, sem nenhum ganho para os cidadãos brasileiros, nenhum ganho, e nem para os funcionários que faziam parte dessa empresa. Quando ela foi entregue, ela atuava nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país, sendo presente em 15 estados e no Distrito Federal. Ora, quando Furnas foi criada, a intenção era que ela atendesse quem? A região Sudeste do país.
certo? Ela foi criada para isso. Quando foi criada a Furnas Centrais Elétricas Sociedade Anônima, não é? Quando o pessoal da Mendes, que vinha aqui pescar e tal, vinha aqui não, lá na Corredeira de Furnas, vinha pescar, eles encontraram o que se chamava Corredeiras de Furnas e viram que ali era excelente para a construção de uma usina, e essa ideia foi levada, na verdade, para a CEMIG, que já existia. E aí foi quando apareceu John Cotrim, né, que Juscelino colocou na frente do projeto de criar, então, o colar de usinas. E antes, eu gostaria de citar porque não sei se a gente vai ter oportunidade, teremos, mas vamos adiantar, uma curiosidade sobre o Rio Grande. O Rio Grande tem esse nome porque nasce no município mineiro chamado Bocaina de Minas. Onde fica esse município? Ele fica na divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, olhe no mapa. Achem um município chamado Bocaina de Minas, na divisa de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e de lá lá é a nascente do Rio Grande, e atravessa o estado de Minas Gerais e vai fazer divisa entre ele, Minas Gerais, e São Paulo. E daí vai o estuário do Prata, as águas que passam nele, que passam nas usinas, vai acabar lá em Itaipu, e de Itaipu segue adiante até chegar no Oceano Atlântico. Certo? A ideia de criar o colar de Minas era exatamente aproveitar o Rio Grande, e Furnas se chama, ainda hoje, da usina Caixa d'Água, que ela tem reservatório, e as outras abaixo dela nem todas têm. Então aí veio, né, Mascarenhas de Moraes, que era da Eletropaulo, que na verdade era a Anforp, uma empresa estadunidense, né, lá dos Estados Unidos. Furnas comprou, e depois vem Porto Colômbia, né, vem Estreito, Marimbondo, no Rio Grande, né, e por aí vai. Depois surgiram outras e criou essa potência que hoje o setor privado, junto com o governo passado, mataram, assassinaram Furnas, né? Desde que adquiriu experiência na sua principal atividade, Furnas formou um corpo técnico de alta qualidade, de alta competência. Ela formou. Ela foi aprendendo, tanto que a gente pode garantir que Furnas, quando construiu a usina de Furnas, o seu canteiro de obra era uma Babel, digamos, de mistura de idiomas, porque eram vários suíços, ingleses e brasileiros construindo Furnas. Aí depois comprou Mascarenhas de Moraes, depois veio Estreito. Juscelino Kubitschek criou Furnas, mas não inaugurou a usina de Furnas. Quem inaugurou foi o ditador Marechal Castelo Branco, que passou onde hoje é a usina de Estreito e colocou a sua pedra fundamental. Ou seja, no caminho para inaugurar Furnas, Castelo Branco já colocou a pedra fundamental da usina hidrelétrica de Estreito, que fica na divisa de Minas com São Paulo. Certo? Juscelino não inaugurou. Então é o seguinte, daí para baixo, comprou Mascarenhas, que era Peixotos, que era da Anforp, depois Porto Colômbia, né? Depois Estreito, Porto Colômbia, Mascarenhas de Moraes não, Marimbondo, de tal forma que nós podemos dizer, de Furnas Centrais Elétricas em Minas até Itumbiara, em Goiás, Furnas adquiriu 100%, adquiriu a experiência tecnológica para construir sozinha uma usina, como foi o caso de Itumbiara, 100% nacional, tanto de equipamentos, mão de obra e os barrageiros, né? Tinha muito nordestino lá, inclusive, sempre foram barrageiros os nordestinos. Então, de uma mistura de tecnologias e experiências, chegamos a Itumbiara, 100% nacional, certo? Então, Furnas, talvez hoje não, mas o Brasil, por causa de Furnas e tal, e as grandes empreiteiras que o Brasil tinha, que um certo juiz parcial destruiu, o Brasil era o primeiro nas obras civis de grandes barragens, certo? Na época, agora, recente, em que o governo federal passado entregou Furnas, ela operava 22 usinas hidroelétricas, 2 termoelétricas, né? Que era
Campos e Santa Cruz. Venderam Santa Cruz já, né? Era uma grande usina que, digamos assim, garantia a energia, a firmeza da energia elétrica do Rio de Janeiro, certo? Quando havia grande demanda, quem entrava era a Termoelétrica de Santa Cruz para manter a cidade, o estado do Rio de Janeiro, mas principalmente a cidade do Rio de Janeiro, acesa, brilhando de energia elétrica, né? E um complexo de eólico, né, que ela operava, com capacidade instalada de 18.291 megawatts, 72 subestações. 72 subestações. E olha só, 35.201 quilômetros de linha de transmissão. Isso o Furnas tinha. Mais de 35 mil quilômetros de linha de transmissão. Ora, a costa brasileira, essa que é alcançada pelas águas do Oceano Atlântico, deve ter no máximo 9.000 quilômetros. Não é pouco, estou dizendo no máximo, mas não é pouco. 9.000 quilômetros é muita coisa. Só que Furnas tinha 35 mil quilômetros de linha de transmissão. 72 usinas, 72 subestações, um complexo eólico, 22 usinas hidroelétricas, 2 termoelétricas, e foi entregue. Simplesmente o governo passado, vamos entregar esse tesouro para o setor privado, né? E Furnas não tinha usina nuclear porque já tinha perdido, porque os países hegemônicos tinham receio que Furnas, né, passando para o setor privado, descontrolasse o controle, né, deles sobre o tratamento de urânio. Mas é o medo que a gente cria uma bomba. A gente operando, o setor privado operando uma central nuclear e de repente também tomando conta do tratamento, do enriquecimento do urânio, de repente podia começar a fazer bomba e fazer medo, dar medo para que a gente já tem bomba. Eu posso ter bomba, você não pode. Esse é o lance, né? Então o Furnas tinha perdido a Angra 1, por exemplo, por causa disso, né? A região onde Furnas atendia, ela tinha 51% dos domicílios brasileiros nos estados, que respondem também por 65% do produto interno bruto do país. Era essa a área que Furnas atendia. Ou seja, atendia bem. Agora, de repente, privatizada, ela atende mal, e a gente sabe disso. Furnas realmente era uma empresa pública, era uma estatal pública, realizava trabalhos em conjunto com órgãos de controle ambiental, por meio da alocação de recursos financeiros em 24 áreas protegidas por lei nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. E, lógico, Minas Gerais, né? Ela sempre foi a favor da preservação dos ecossistemas. E isso é uma empresa pública. A empresa privada não faz isso. Ela não vai gastar dinheiro à toa. O importante é que caia dinheiro no bolso dos acionistas, né? Essa ação que Furnas fazia na proteção dos ecossistemas, ela tinha o intuito de beneficiar a sociedade, né? E preservando os recursos energéticos e possibilitando o uso ordenado dessas áreas protegidas para fins científicos, de lazer e de turismo. Furnas transportava 100% da energia produzida e destinada ao Brasil pela usina binacional de Itaipu, da Itaipu Binacional, a segunda hoje, né, a segunda maior hidrelétrica do mundo. Furnas tinha 97% da capacidade de geração compostas por fontes de energia limpa. Hoje, o setor privado está sujando essa matriz energética, não é? Com a adoção, com o funcionamento de usinas termoelétricas. Desde o primeiro governo de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, ao final da Segunda Guerra, quando se implantou uma vigorosa e rigorosa política de substituição das importações, ficou estabelecido que os grandes empreendimentos
de interesse estratégico para o desenvolvimento do país deveriam ser estatais. Melhor ideia, uma das melhores ideias que Getúlio Vargas teve. Tiraram-se então, olha só, nessa época que se criou a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1940, a Companhia Vale do Rio Doce, reconhecida no mundo inteiro, aliás, todas as duas reconhecidas no mundo inteiro, a Vale do Rio Doce em 1942 e a primeira, né, estatal Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, em 1945 também. No segundo governo de Vargas, que já foi entre 1951 e 1954, foi fundada a Petrobras, Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, em 1953, essa criação. Furnas foi criada por um decreto de 28 de fevereiro de 1957 por Juscelino Kubitschek, que era então o presidente do Brasil nessa época. A empresa tinha o objetivo de construir e operar no Rio Grande, Minas Gerais, a primeira hidrelétrica de grande porte do Brasil, a usina de Furnas, com 1.216 megawatts, construída entre 1958 e 1963. Né? 1958 foi o ano seguinte, né, pela data que vocês viram, 27 de fevereiro de 1957, em 58, né, no ano seguinte começou a construção, e em 1963, entrou em operação a sua primeira unidade geradora, operação comercial. Com a reestruturação do setor elétrico na década de 1960, Furnas tornou-se uma subsidiária da Eletrobras, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Na época havia uma crescente demanda de energia elétrica, vocês sabem disso, né? Que era necessária para a industrialização brasileira e também tinha uma carência de investimento por parte das concessionárias privadas para a expansão do setor elétrico de energia no país, o que promoveu a entrada do Estado, não é? No setor energético. Leia-se aqui, quando eu falei que faltava investimento por parte das empresas privadas no setor elétrico, leia-se Light e Anforp, estrangeiras privadas. Em 1973, Furnas assume a construção do sistema de transmissão da usina hidrelétrica de Itaipu. No mesmo ano, inicia a usina nuclear, a construção da usina nuclear Angra 1. Lembra-se que eu falei para vocês? Quando foi vendida, ela já não tinha Angra 1, mas foi ela que construiu, certo? Depois do acordo Brasil-Alemanha. Em 1981, a usina hidrelétrica de Tumbiara entra em operação com uma potência instalada de 1.750 megawatts, sendo a maior usina de Furnas de então. Vocês lembram? 1.216 megawatts a usina de Furnas, em Minas, e em Tumbiara, Goiás, 1.750 megawatts. Em 1984, a usina de Angra 1 recebe a licença para entrar em operação. Em 1997, as usinas nucleares de Angra foram repassadas para Eletronuclear, nova subsidiária da Eletrobras. Como eu falei para vocês, o que tem por trás disso? O que tem? Enriquecimento do urânio, certo? O Brasil, novamente, sendo capacho dos países tipo Estados Unidos, para fazer o que eles querem, né? Não deixou Angra em Furnas, que era Furnas, não deixou na Eletrobras, ou melhor, não deixou em Furnas e passou para uma nova empresa chamada Eletronuclear, que não tinha nada contra os funcionários da Eletronuclear hoje, porque são funcionários estatal, nada contra eles, mas não havia a menor necessidade de ser criada a Eletronuclear. A Furnas foi incluída no Plano Nacional de Desestatização, idealizado e implantado pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Porém, o então governador de Minas Gerais, Itamar Franco, foi contra a privatização de Furnas. Naquela ocasião, Itamar mobilizou a Polícia Militar de Minas Gerais em uma das principais usinas da empresa, que eu falei para vocês, que é a usina hidrelétrica de Furnas, em São José da Barra, Minas Gerais. Ele trouxe para a área da usina de Furnas, em São José da Barra, um grande
digamos, grupo de policiais militares. Fez uma grande mobilização, né? E nós tivemos o prazer, inclusive, de ver isso e de lá, né, oferecer ajuda, inclusive, para os policiais militares que estavam apoiando Itamar contra a privatização de Furnas. A partir de 2007, passa a atuar na região amazônica, com a participação na construção da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira. A usina hidrelétrica de Santo Antônio, ela fica visível à cidade de Porto Velho. Estive lá, dando aula para o pessoal da operação, né, o pessoal do corpo técnico, 2 turmas de técnicos da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Passei lá quase um mês e tive a oportunidade de andar com o pessoal das faculdades lá, que eram totalmente contra a construção da usina, que ia alagar Porto Velho, etc. Teve uma diretora da faculdade metodista que me levou até o centro da cidade e disse: olha, aqui veio a água da última enchente do Rio Madeira. Eu disse: olha, o Rio Madeira é um rio novo, ele é bem feroz, arranca ainda muita terra das margens, leva árvores e tudo, principalmente quando há derretimento de gelo nas geleiras, né? Só que o reservatório da usina hidrelétrica de Santo Antônio protege a cidade. No primeiro momento, ela para o ímpeto da água quando está na cheia e vai soltando aos poucos, devagar. Eu expliquei para eles isso e ficaram um pouco mais favoráveis, né? Diziam que toda a usina que eles estavam produzindo energia elétrica para mandar para São Paulo. Eu digo: não, eles estão mandando para São Paulo porque é necessário escoar essa energia, né? Na subestação coletora de Porto Velho é mandada uma linha de transmissão de quase 3.000 quilômetros para Araraquara, em São Paulo, mas não está mandando energia para São Paulo, estão mandando energia para o Sistema Interligado Nacional. Dali a energia elétrica é dividida, é mandada para onde precisa de energia elétrica em qualquer parte do país. Isso eu falei para eles, né? Em 2014, entram em operação os parques eólicos Miaçava 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 2, na região Nordeste. Era isso que Furnas tinha. Em 2018, concluiu a usina hidroelétrica de São Manuel. Em janeiro de 2024, foi aprovada a incorporação de Furnas pela Eletrobras como medida de reorganização societária e simplificação da estrutura do grupo. Na verdade, preparando a usina para ser doada para o setor público. Para o setor privado, desculpa. Se fosse para o setor público, tudo de bom. Mas para o setor privado, negativo. Em 14 de junho de 2022, foram vendidas 802 e 100 mil ações, 802 milhões e 100 mil ações da Eletrobras, com um preço base de R$ 42 e uma operação que movimentou 33 bilhões 700 milhões de reais. Com isso, a participação da União no capital voltante da estatal foi de 68,6% para 40,3%. É dito por algumas fontes que não são 40,3%, e sim 43%. Entre os principais acionistas da Eletrobras Furnas estão o GIC, ou GIC, Fundo Soberano de Singapura, que é um veículo de investimento do fundo de pensão canadense também, né? Tem o pessoal de Singapura, tem o pessoal do fundo de investimento de pensão canadense CPPIB e a gestora brasileira 3G Radar, ligada ao 3G Capital, certo? Mesmo pessoal, só para lembrar, o mesmo pessoal que deu o golpe nas lojas, na empresa americana, estão soltos até hoje. Então, usinas hidrelétricas de Furnas. Vamos citar aqui para vocês terem uma ideia do capital técnico e material que Furnas tinha quando foi doada para esses senhores aqui, ó. Vamos falar de novo quem são? Vamos lá?
o Fundo Soberano de Singapura, GIC, Fundo Soberano. O Fundo Veículo de Investimento de Fundo de Pensão Canadense, CPPIB, e a gestora brasileira 3G Radar, que é do pessoal da Ambev, né? Da Ambev, ligada ao 3G Capital. Então, em relação às usinas, o que é que Furnas tinha? Usina hidroelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, 3.150 megawatts. Em Porto Velho, Rondônia, a participação de Furnas é 95,2%, que chega a quase 3.000 megawatts. A usina hidroelétrica de Itumbiara, no Rio Paranaíba, né, entre Minas e Goiás, com 2.082 megawatts. A usina hidroelétrica de Teles Pires, no Rio Teles Pires, 1.819,8 megawatts, entre Mato Grosso e Pará. A participação da empresa é 24,5%, 446 megawatts. Usina hidrelétrica de Marimbondo, no Rio Grande, 1.440 megawatts, entre São Paulo e Minas Gerais. Usina hidrelétrica de Serra da Mesa, no Rio Tocantins, 1.275 megawatts. 1.275 megawatts, não é? Vamos ver. Usina hidrelétrica Luiz Carlos Barreto, que era a usina de Estreito. No Rio Grande, 1.050 megawatts, entre Minas Gerais e São Paulo. Usina hidrelétrica Forte Chapecó, no Rio Uruguai, 855 megawatts, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Participação de 40%, ou 342 megawatts de Furnas. Usina hidrelétrica Três Irmãos, no Rio Tietê, 807,5 megawatts. No São Paulo, participação de 49,9%, porque era proibido ter mais de 50%, né? Furnas com direito a 403 megawatts. Usina hidrelétrica São Manuel, no Rio Teles Pires, 735,84 megawatts, entre Mato Grosso e Pará. Participação da empresa 33,3%. Vamos ver aqui, que dá 243 megawatts, certo? Usina hidrelétrica Marechal Mascarenhas de Moraes, antiga Peixoto, no Rio Grande, 476 megawatts, que fica em Minas Gerais. Usina hidroelétrica Peixes de Cal, no Rio Tocantins, 452 megawatts, que fica no estado de Tocantins. Participação da empresa 40%, que dá 180 megawatts. Usina hidroelétrica de Corumbá, no Rio Corumbá, 375 megawatts, Goiás. Usina hidrelétrica de Porto Colômbia, no Rio Grande, 320 megawatts, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Entre São Paulo e Minas Gerais, desculpem. Usina hidrelétrica de Simplício, no Rio Paraíba do Sul, 333 megawatts, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Usina hidrelétrica de Funil, Rio Paraíba do Sul, 216 megawatts, Rio de Janeiro. Aliás, uma curiosidade, a usina hidrelétrica de Funil provavelmente é a única hidrelétrica do Brasil a ter sido projetada por uma mulher, uma arquiteta portuguesa, certo? Usina hidrelétrica de Manso, no Rio Manso, 212 megawatts, Mato Grosso, participação de 70%, ou seja, 148 megawatts. Usina hidrelétrica de Serra do Facão, no Rio São Marcos, 210 megawatts, Goiás, participação de 49,5%, 103 megawatts. Eu estou falando do potencial que Furnas tinha, né? O potencial gerador de Furnas quando foi entregue para a iniciativa privada que busca lucros. Usina hidrelétrica de Baguari, Rio Doce, 140 megawatts, Minas Gerais. Usina hidrelétrica Retiro Baixo, no Rio Paraupeba, 82 megawatts, Minas Gerais. Participação de 98,9%, 81,09 megawatts. Usina hidrelétrica de Batalha, no Rio São Marcos, 52 megawatts, entre Minas Gerais e Goiás. Usina hidrelétrica de Tumbiara, em Araporã, localizada no Médio Paraíba, entre Minas Gerais e Goiás. Usina termoelétrica de Campos, gás natural, Rio de Janeiro. A Santa Cruz, que eu falei para vocês, a UTE, a Usina Termoelétrica de Santa Cruz, a Eletrobras já passou nos COBs. Então, também ela tinha o complexo eólico de Fortim, 123 megawatts, no Ceará. A transmissão de Furnas. O sistema, a rede básica de Furnas é configurada em linhas com tensões
de 138, 230, 345, 500 e 750 volts e também mais e menos 600 kilovolts, corrente contínua, lógico, que passam por 8 estados e o Distrito Federal e é composta por 72 subestações e tem, como já falei, 35.201 quilômetros de linhas de transmissão. O sistema de transmissão de Itaipu é integrado por 5 linhas de transmissão, cruzando 900 quilômetros entre o Paraná e São Paulo. O sistema possui 3 linhas em corrente alternada de 750 kV e 2 linhas em corrente contínua de mais e menos 600 kV, necessárias para contornar o problema de diferentes frequências usadas no Brasil e Paraguai. O avanço tecnológico de Furnas Sociedade Anônima, já na década de 70, permitia que ela treinasse técnicos estrangeiros e prestasse consultoria e serviços a outros países. Vamos fazer um avanço aqui, rapidinho, né? Vamos colocar aqui para vocês. Sabe o que ela fazia? Treinava técnicos da Central Nuclear de Trillo, Espanha, Conselho de Seguridade Nuclear, Espanha, Central de Atucha, Argentina, Central de Embalse, Argentina, Central de Emsland, Argentina, ou melhor, Alemanha, Usina de Gresken, Suíça, Usina Duncan, Suíça, Institute of Nuclear Power Operation, Estados Unidos, que pronúncia, né? Treinou o pessoal do Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza, né? GAMEC, no Brasil, treinou aqui no Brasil e treinou também lá em Angola, onde ficava esse Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza, do Rio Kwanza, né? Onde o pessoal do Centro de Treinamento de Furnas, o CTFU, criou um centro de treinamento para os angolanos, formou técnicos para operação e manutenção da usina hidrelétrica de Capanda. Dentro do Brasil, Furnas realizou cursos de linhas de transmissão, de operação de usinas e subestações e de manutenção e equipamento de usinas e subestações para técnicos da Eletrobras, CEMIG, Eletrolima, Peru, ANDE, Paraguai e Eletronorte. Exceto cursos de LT, Furnas treinou técnicos da Binacional Itaipu, brasileiros e paraguaios, e da usina de Iaciretá, dos argentinos da usina de Iaciretá, que é uma binacional de Paraguai e Argentina. Na área de consultoria de serviços, Furnas atuou em Angola, como eu falei para vocês, né? Fornecendo assistência técnica para o GAMEC, a AN, que é a Empresa Nacional de Energia Elétrica em Angola, a Barragem Las Cuevas, na Venezuela, e a Electric Power Research Institute dos Estados Unidos. Furnas participou fortemente na reconstrução do setor elétrico angolano, prestou consultoria técnica à ANDE, que é a Administração Nacional de Eletricidade do Paraguai, e ao Complexo Hidrelétrico Uribante-Caparó, na Venezuela. Anotaram aí? Isso é um pouco do que Furnas fez. Não fará mais, porque não investe mais em tecnologia nem treinamento. É setor privado, né, gente? Tecnologia demanda dinheiro, demanda gasto. Vamos aproveitar todo o sistema elétrico forte que Furnas deixou e vamos ganhar dinheiro. É só isso, né? Os funcionários de Furnas, quando ela era estatal, receberam o 9º Prêmio Brasileiro Talento Brasileiro. Os funcionários de Furnas já inventaram diversos dispositivos para substituir os dispositivos importados. Demanda muito dinheiro, né? E na mesma década citada neste vídeo, economizaram 6 bilhões de dólares para a empresa em apenas um dispositivo, um centelhador que desvia descargas atmosféricas dos seres humanos e dos equipamentos. A produtividade de Furnas Centrais Elétricas Sociedade Anônima, ao contrário do que dizem os ladrões do patrimônio público, vamos falar a palavra certa, ladrões do patrimônio público, já foi destaque mundial. A produtividade de Furnas, enquanto estatal, foi destaque mundial. A relação, veja só, entre funcionários
e energia fornecida por Furnas colocou Furnas em segundo lugar no mundo entre as empresas de energia elétrica, ficando por muito pouco apenas atrás da NOC, da Suíça. Quer dizer, era a relação entre o quanto produzia, né, com a potência gerada pela empresa e o número de funcionários que ela usava para produzir toda essa potência dessas usinas que eu citei para vocês há pouco. Furnas ficou em segundo lugar no mundo. Alta produtividade. Então, essa foi Furnas Centrais Elétricas, Sociedade Anônima. Infelizmente, foi. Agora é privada e não é eficiente, certo? Nem vende energia confiável e acessível, isso podemos garantir. Enquanto isso, a Equatorial, exemplo da sociedade privada da energia, da eletricidade privada, último lugar entre 51 empresas analisadas e agora cuidando da água e do esgoto do Amapá e em São Paulo. Se meteu a cuidar de energia elétrica, água e esgoto. E agora vai receber dinheiro para não aumentar a tarifa de energia elétrica do Amapá. Olha aí, meus amigos amapaenses, preste atenção. Desde quando o Fernando Henrique inventou as ANAs, as tais agências, já se sabia para que serviriam. Na ocasião eu falei. Ora, elas foram cheias. Elas se transformaram em cabides para colocar pessoas simpatizantes da energia elétrica privada. Certo? E o que esperar? A ANEEL, por exemplo, multava Furnas em milhões por causa de um extintor com a data de validade vencida, né? Milhões da multa. Mas sempre foi um doce com as empresas privatizadas. Querem exemplo de, assim, agiu, mas sabe que agir assim com o corpo mole? Não é chegar na usina hidroelétrica de Tumbiara, por exemplo, e encontrar lá um extintor com a data de validade vencida e aplicar uma multa de milhões numa empresa pública estatal. Nós tivemos duas PCHs que descumpriram o contrato feito com elas da pior forma possível. Mas aí nós não soubemos, então, a atuação firme, mais firme, eu estou falando, não é então, aí lá e tal, com a prochetinha e tal, da ANEEL. PCHs são pequenas centrais hidroelétricas, aquelas que produzem até 30 megawatts. Então, no norte, nós tivemos o rompimento da PCH de Apertadinho, em Rondônia. No centro-oeste, aconteceu o desmoronamento, digamos, o rompimento da barragem da PCH Espora, em Goiás. A agência não atuou tão rapidamente e tão rigidamente. E nós vamos falar sobre isso no vídeo próprio, tá? Porque esse nós tivemos que dividir para não ficar muito cheio, muito monótono, né? Todo cidadão tem acompanhado os apagões que acontecem no Brasil, nas áreas sob responsabilidade da Enel e da Equatorial. A legislação prevê indenizações por essas faltas e multas também, né, a serem pagas pelas concessionárias responsáveis pelos problemas. Mas cadê a firmeza da ANEEL? Recentemente nós tivemos muitos apagões por aí, os consumidores reclamando, mas continuava. Ah não, mas faz tantas horas, não interessa. A Enel e a Equatorial fizeram o que quiseram. No caso do Amapá, os consumidores sofrem várias vezes, porque a Equatorial descuida de água, esgoto e energia elétrica lá no estado. Descuida. As tarifas altas para serviços sem qualidades são motivos de descontentamento dos cidadãos do Amapá. Claro, estão descontentes. Mau serviço, falta de energia, tarifa alta, quem não fica descontente? Mas, dia desses, o povo recebeu uma notícia que a Enel manteve reajuste zero para as tarifas de energia elétrica do estado.
Aí o pessoal perguntou, como assim? Está tudo ruim, tá tudo ruim, iria ter reajuste? Sim, a chamada revisão extraordinária de tarifa. De onde apareceu isso? Vamos ver. Parece até coisa boa, né? Não tem motivo para. Seria motivo para comemorar. Mas o povo nunca tem notícia boa que dure. O que aconteceu? A diretoria da famosa Agência Nacional de Energia Elétrica, apelidada de ANEEL, decidiu no dia 30 de julho passado, agora, manter zerado o reajuste extraordinário das tarifas da Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, operada pela Equatorial Energia. Coisa boa, hein? Pensou, tarifa zero. Mas o povo diz, mas ia ter aumento de tarifa. A ANEEL não faz gracinha para o povo, nunca fez. Mas o freio no aumento da tarifa foi possível por causa da medida provisória 1212, também de 2024. Essa medida provisória liberou dinheiro para a Equatorial. Ah, sim, claro. No total, a CEA Equatorial receberá 264 milhões e 300 mil reais para compensar o reajuste zero. Acabou a alegria? O cara uma aparência, acabou a alegria, né? Ou seja, o povo não paga a tarifa, o aumento de tarifa, né? Não paga o aumento de tarifa, mas paga o assalto aos cofres públicos. Como assim? Ora, esse dinheiro, né? Porque os cofres públicos, nós estamos falando agora do lado público, eles são abastecidos pelos nossos impostos. Eles têm dinheiro lá nos cofres públicos, porque o governo não trabalha para receber salário, o governo não tem salário. O governo o governo não produz dinheiro, ele não ganha dinheiro, ele arrecada dinheiro de nós. Então esse dinheiro que está saindo para a Equatorial é seu, é meu. Quer dizer, a Amapense não vai pagar um reajuste que ele nem sabe que iria ter, um reajuste de tarifa, mas vai pagar para a Equatorial mais de 250 milhões de reais. Destes que nós falamos, 224 milhões e 300 mil foram transferidos pelo Ministério das Minas e Energia, no dia 11 de julho de 2024. Agora, um mês, para a conta da Equatorial. Esse recurso veio de onde? Ele veio da CDAL, Conta de Desenvolvimento da Amazônia Legal. De onde veio o dinheiro? Da Conta de Desenvolvimento da Amazônia Legal. Pois bem, essa conta setorial foi criada pela Lei de Privatização da Eletrobras. Veja só, vamos privatizar a Eletrobras? Vamos criar um negocinho aqui, uns cabidezinhos, uns penduricalhos, para deixar dinheiro ali intocado, para quando a gente precise agradar uma empresa privada para ela não cobrar tanta energia, tanta tarifa alta de consumidores, principalmente próximos às eleições municipais, próximo às campanhas eleitorais, né? Então foi criado tal. Esse recurso veio da CDAL, essa lei que foi criada 14.192 de 2021, foi essa lei que privatizou a Eletrobras. Mas é uma lei do governo passado que, além de doar a Eletrobras e Furnas, Eletronorte, Chesf e Eletrosul, que foi um enorme prejuízo para o país, deixou também contas para o povo pagar. Olha só, ficou lá escondidinho. Além de dizer, não, é bom privatizar. É bom, vocês estão vendo, né? Nós todos no Brasil já vimos o quanto é bom privatizar. Bom para quem recebe, bom para quem ganha a empresa. Dar dinheiro público de presente para a Equatorial, por exemplo, é desenvolver a Amazônia? Ora, afinal, a conta lá era Conta de Desenvolvimento da Amazônia Legal. Aí tira o dinheiro, coloca no cofre da Equatorial e aí estamos desenvolvendo a Amazônia. Certo, muito bem. Conta outra, né? Justo ela, a Equatorial, que oferece péssimos serviços e tarifas altíssimas para o consumidor amapaense, justamente ela está recebendo dinheiro para não cobrar tarifa alta
de novo, né, quer dizer, para zerar a tarifa. E por que ele desenvolve a Amazônia? Justo ela que desde o início, quando ela recebeu a SEA de presente, mostrou incapacidade técnica, que foi socorrida pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Sociedade Anônima, a Eletronorte, porque não teve capacidade técnica nem material para resolver o primeiro apagão que causou no Amapá. O primeiro apagão que a Equatorial causou no Amapá, deixou a cidade aí apagada, o problema foi resolvido por uma empresa estatal, naquela época era uma empresa pública estatal, a Eletronorte. A Eletronorte que resolveu para a Equatorial, porque ela não tinha capacidade técnica. Os outros 40 milhões, né, nós estamos dividindo aquele direito de 250 milhões, nós vemos aí 200 e pouco aí pelas competências, né, pelo desenvolvimento da Amazônia e tal, mas tem os 40 milhões que vão ser liberados pela ANEEL. São destinados à Equatorial para o programa de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, e pelo PEE, Programa de Eficiência Energética, não utilizados até setembro de 2023, ou que tiveram projetos reprovados. Eu sou mais por projetos reprovados. Mas aí tira o dinheiro de 40 milhões da ANEEL para esses programas aí de eficiência energética, desenvolvimento tecnológico e tal. Muito bem. É uma empresa boa demais essa Equatorial. Aí eu pergunto, desde quando a Equatorial pesquisa e desenvolve? Desde quando a Equatorial tem programa de eficiência energética? Desde quando? Por que ela recebe mais esses 40 milhões? Os privatistas sempre dizem que o setor elétrico deve ser privado, que o governo federal deve deixar esse setor com eles. Eles tomam conta. E vocês veem como tomam conta, né? Uma portaria, né? E, aliás, deixar com eles, porque aí eles disseram, não, o governo fica de lado e não tem nada que se meter nisso, deixa com nós. Mas por que o governo então está dando dinheiro? Por que o governo está botando dinheiro na conta corrente de uma empresa privada? Por quê? Mas uma portaria do governo federal permitiu que a empresa privada engula esse recurso, certo? A ANEEL, com a mentira do reajuste zero, disse que a Equatorial do Amapá tem direito a um ativo regulatório de 251 milhões e 800 mil reais, a preço de dezembro do ano passado, dezembro de 2023, que ainda será atualizado pela taxa Selic. Eles têm dinheiro. O seu salário não tem direito a reajuste nenhum. Taxa Selic, ela nem conhece o seu salário. Assim, o valor deve ser atualizado pela taxa Selic e será totalmente coberto pelos aportes de 264 milhões e 300 mil reais. Amapaenses, não se assustem. O reajuste extraordinário é um direito da Equatorial por causa dos altos investimentos feitos por ela nas melhorias na rede de distribuição do Amapá e nos primeiros anos de concessão. É muita hipocrisia. Cadê os investimentos? Cadê as melhorias? O povo está vendo? Você está vendo isso? Por que ela está recebendo isso em nome dos investimentos, das melhorias, lá no início, aliás, que ela faz desde o início da data de concessão que ela recebeu? Eles brincam, na verdade, né? Eles brincam na nossa cara. Eles brincam com a cara do povo. De acordo com o contrato de concessão, assinado após a doação da verdadeira SEA, a Equatorial teria direito à revisão extraordinária, essa tarifa, que eu falei logo adiante, revisão extraordinária de tarifa, entre a assinatura do acordo em 2021 e a primeira revisão ordinária do contrato, que ainda ocorrerá em dezembro deste ano. Dezembro de 2026, na verdade, mas esperem que vem lá. Então, olha, não percam a linha da história, né? É muita informação, é muita coisa, mas guardem isso aí, tá? O reajuste zero agora, e dinheiro nos cofres da Equatorial, quer dizer, reajuste zero, né?
dinheiro nos cofres da Equatorial e ainda terá reajuste ao final do ano. Eu falei ali, o que o contrato diz é desde o início, lá em 2023, até a primeira revisão orçamentária, que ainda ocorrerá até dezembro de 2026. Tá? No entanto, a ANEEL apresentou um cálculo de reajuste em setembro do ano passado, 2023, propondo um aumento médio de 44% nas tarifas de energia elétrica dos amapaienses. Eu disse, a ANEEL é muito boa com o pobre, com o consumidor, de modo geral, né? 44% só. O percentual depois foi recalculado. É como se eles estivessem brincando. Vocês notaram isso? É como se eles estivessem brincando. Os caras lá na mesma agência calculou 44%. Mas depois eles fizeram... não, peraí. Vamos recalcular. A área técnica da ANEEL recalculou e chegou a 34%. Ora, 44% era altíssimo. 34% é muito alto. E a proposta, lógico, causou causou uma reação aos políticos amapaienses. Né? Alguns políticos amapaienses ficaram, né, muito tensos, muito zangados com essa resolução, com essa ameaça da ANEEL. A ANEEL fez cálculos prévios para o próximo processo de reajuste da CEA, que será analisado, eu falei para você, em dezembro deste ano. Por isso a ANEEL é muito boazinha. Então ela já fez uns cálculos para, peraí, é até 2026, mas não teve aumento da tarifa. Mas como assim não teve aumento de tarifa? Foi zerado o aumento, mas os milhões que ela recebeu? Ora, divide com os consumidores, vê per capita. Pega os mais de 250 milhões de reais, divide aí e paga aos consumidores, porque o aumento será reavaliado, né, analisado em dezembro deste ano. Né? A estimativa intermediária indica um aumento de 26,8%. Falei para vocês, ela está só brincando de fazer cálculo. Quem vai pagar? Vocês. Quem vai pagar? O pessoal todo. Eu estou pensando aqui, se no Amapá, para evitar um aumento de tarifa, um aumento extraordinário de tarifa, está sendo gasto 260 milhões de reais, e se ela tiver que também dar tarifa zero, de reajuste zero, no Pará, no Maranhão, no Piauí, em Alagoas, no Rio Grande do Sul, quanto será o reembolso que o governo fará para que essa empresinha não reajuste as tarifas das contas de energia elétrica do povo? Quanto? Se aqui já vai mais de R$1/4 bilhão de real. E o aumento de 28 e tal, ela considerando um reajuste zero, né, considerando o ajuste zero no processo extraordinário. Peraí, se ela está considerando o reajuste zero no cálculo, significa dizer que o reajuste zero foi só uma fase pré-eleitoreira, para não aumentar a conta dos cidadãos amapaienses. Ora, mas e depois de outubro? Está aí, vamos analisar o processo de dezembro de 2024. Né? E se tivesse adotado o aumento, não, mas o negócio é, se tivesse adotado, a sua conta não tem nada a ver, não. Você, cidadão, está aí de fora, eles estão só brincando lá, mas se tivesse feito isso, se tivesse aquilo, aí o aumento seria só apenas 14,8%. Entendeu? Aí depois eles não querem saber de você, né? Mas a conta vem. Quando diz, olha, tá aí, vai aumentar tanto, e pronto, passa para a Equatorial e logo em seguida vem para sua conta, certo? Aí você vai dizer, peraí, estou pagando isso? Eu não aumentei o consumo? Não aumentou o consumo, mas a empresa é privatista, é privatizada, e existe a ANEEL, certo? E tem mais um detalhe, apareceram mais coisas, vejam aí, por isso que eu digo, não perca a linha, nem da educação, nem da paciência, e não perca a linha da história. A ANEEL acha que o pagamento dos impostos, ou melhor, dos empréstimos da conta Covid, você sabia que existe uma conta Covid e a empresa não perde, certo? Você gastar menos do que o projetado, o governo vai lá e banca, ou então vem para sua conta um pequeno aumento lá
por causa da conta Covid e da conta de escassez hídrica da Equatorial, que vem sendo negociado com o governo federal, não é? Com antecipação de passivos, dinheiro da Eletrobras, que reduzirá o efeito médio do reajuste, que poderá ficar entre 10% e 11%. Ou seja, poderá. Certo? Agora eu queria falar uma coisa para vocês. Se muitos, de repente, tiveram um momento, uma encruzilhada na vida que decidiu assim: eu vou receber salário ao final do mês, vou registrar ponto no cartão de ponto, ou vou tentar ser empresário. Aí beleza, você diz, eu vou tentar. Eu acho que eu tenho uma ideia aqui para fazer um negócio. E você vai lá e monta um negócio. O que acontece se o seu negócio não dá certo? Você vai à falência. Vai à falência e pronto. E a maior dificuldade para você fechar, que ele diz, né? Fechar essa empresa que você abriu. Tá? É mais difícil fechar a empresa do que se abrir. Mas o que acontece? Você está à falência, a empresa está à falência. O governo não lhe socorre. Porque você assumiu o risco, por exemplo, alguns não, eu quero ter a segurança de receber um salário todo mês. Certo? Vai ter hierarquia, de repente eu vou ter chefe, vou ter horário para entrar, para sair, para cumprir minha atividade e tal. Mas tem salário todo final do mês. O outro não. Teve lucro? Beleza, eu sou empresário. Aí quando dá prejuízo, normalmente socorre, né? Corre, aliás, para bancos públicos, porque banco privado não ajuda. Às vezes consegue lá empréstimo, mas isso também pode ficar cada vez mais a situação pior. Mas você tem que correr atrás. Nada cai de graça para lhe ajudar. E essas empresas, por exemplo, a Equatorial vem, compra a CEA, na hora do lucro, de cobrar alto, cai o dinheiro todo na conta dela. Nem o consumidor, nem o governo, ninguém ganha um real disso aí, do lucro. De repente, tem problema, ou seja, técnico, material, seja lá qual, investimento, não faz. E o que ela faz? Ela assume isso, que eu acho que deveria. Vou logo dizer, o empresário, o cara que não quer ser empregado, que quer ser empresário, ele tem que assumir com tudo. Ele tem que assumir o lucro e tem que assumir com o prejuízo. A Equatorial também. Só que não é assim. Tem dinheiro, né? Aí na hora do lucro é meu, na hora do prejuízo é nosso. Aí corre para o governo, como vocês viram, o governo está lá, colocando dinheiro, bancando a Equatorial, né? De alguma forma. Não cobra, está ali fazendo, mas peraí, eu não vou ter lucro? Não, a gente te dá aí 260 milhões de reais. Ora, se ela quis comprar, minha opinião, tem que assumir o lucro, tá? Que é o ônus, ou o bônus, tem que assumir o bônus, o lucro, e na hora do prejuízo ela tem que assumir o ônus. Ela tem que assumir o prejuízo. Ora, se clama tanto para que o governo brasileiro, para que o Estado brasileiro saia do setor de energia elétrica e privatize tudo, então que fiquem com o lucro, mas na hora do prejuízo, que arquem com o prejuízo também. Eles, não nós. Então, resumindo, os amapaenses estão no mato sem cachorro, né, como vocês dizem aí, né? A hipocrisia do setor privado de energia elétrica brinca com o tal de reajuste zero, que é pago com dinheiro, nosso dinheiro, na conta da Equatorial. E, na verdade, o reajuste vem aí, vem como um presente de Natal aos cidadãos do Amapá. Sinto muito, vocês têm que reagir, têm que reclamar, entendeu? Colocar lá direto, tanto no site da empresa, seja no físico ou virtual, tem que colocar o descontentamento de vocês por aí e exigir que os políticos eleitos cobrem da Equatorial, ou então que volte a Equatorial para o Estado, que volte a ser pública, certo?
É assim que é. Mas nem tudo é tristeza, né? Depois de se destacarem na etapa regional da Olimpíada Matemática Sem Fronteiras em 2023, alunos do Instituto Federal do Amapá, IFAP, Macapá, conseguiram, no dia 17 de julho de 2024, a medalha de bronze na Olimpíada Internacional da Ásia, AIMO, realizada na Coreia do Sul. Olha só, competência a gente tem, né? Infelizmente, nós temos empresários, nós temos empresas que, tendo capital estrangeiro, vêm fazer o povo brasileiro de gato e sapato. Parabéns, então. Agora, 17 de julho de 2024, medalha de bronze na Olimpíada Internacional da Ásia, realizada na Coreia do Sul, uma Olimpíada de Matemática. São feras. Parabéns, conterrâneos matemáticos energéticos, deem parabéns e batam palmas para os conterrâneos matemáticos. Tudo bem? Vocês foram bem-vindos hoje aqui no canal do Vetor Elétrico. Está diferente, né? Mas nós vamos dividir, ou melhor, foi dividido o vídeo para que vocês possam assistir assim, né? E com menos monotonia. Espero que não tenham. Na próxima terça-feira, nós estaremos aqui de volta no YouTube, no canal do Vetor Elétrico, às 19 horas e 15 minutos, para apresentar um outro vídeo relacionado à energia elétrica. Provavelmente nós vamos fazer sobre aquelas pequenas centrais hidrelétricas que eu falei para vocês lá no outro vídeo, certo? As PCH, de espora e de apertadinha. Provavelmente o nosso assunto, o nosso conteúdo será na terça-feira que vem sobre o rompimento das barragens dessas duas PCHs. Tudo bem? Então, canal do Vetor Elétrico no YouTube, às terças-feiras, 19 horas e 15 minutos. Não esqueçam de também visitar o canal A Verdadeira História. E eu vou esperar vocês na terça-feira que vem, neste horário que eu falei. Tudo bem? Contribuam com o canal, com likes, com inscrições e acionamento de notificações, etc. A nossa ajuda é assim. Não recebemos nada monetariamente para fazer esse canal. Recebemos só, aliás, que é mais importante, a atenção de vocês e as contribuições. Tudo bem? Até terça-feira que vem, eu espero vocês. Até lá.